Fala galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Depois de um longo hiato de 3 meses sem vídeo aqui no canal, por alguns problemas aí que eu tive, estamos de volta com o canal. Agora 2016 vai a todo vapor. Hoje vou falar sobre as minhas lutas favoritas desde que eu assisto WWE. Obviamente, vocês sabem que eu sempre tento fugir do óbvio, né? Tento ali, às vezes, não colocar as lutas que todo mundo coloca, Shawn Michaels e Undertaker, John Cena e CM Punk e tudo mais, mas ainda tenho que deixar algumas, né? Mas enfim, deixa o like e já se inscreve no canal, vamos pro vídeo. Acho que a primeira de todas que eu tenho que colocar aqui é da minha era favorita, né? Quem acompanha o canal sabe que eu sou muito fã do NXT Black and Gold do Triple H. Uma das minhas eras favoritas, né? Eu comecei a acompanhar a WWE ali por 2015 para 2016, desde muito pequeno, e essa época foi ele como eu tava mais de cabeça no wrestling, sabe? E realmente ali eu sempre parava pra ver o NXT, às vezes preferia até o NXT do que o main roster. Adam Cole e Ricochet, né? Uma luta fantástica. A gente lembra que o Adam Cole ganhou naquele ladder match o título North American, né? Quando estrearam ele contra Ace Tree, Lars Sullivan e entre outros nomes. E também acho que o Ricochet tava nessa luta, mas essa luta é fantástica por N sentido. Acho que foi num takeover em Brooklyn, se eu não tô enganado. Desde os spots, mas como eles casaram muito bem, né, cara? O Adam Cole é um cara com um personagem muito bom. Ele tinha dado uma bagagem pra esse título que a gente não via fazia bastante tempo, né? Alguém assim, você logo introduziu um título assim. Acho que o Cole já transformou esse título numa relevância muito absurda, sabe? Acho que nessa época tava o Aleister Black, se eu não tô enganado, com o título principal, ou se não era o Black, era o Ciampa. Enfim, mas eu lembro que pra mim eu gostava mais de ver toda a questão da Undisputed Era campeã de duplas e o Adam Cole campeão North American do que realmente a questão do Gargano e do Ciampa, se eu não me engano, ou até com o Black pelo título principal. E o Ricochet, cara, ele chega com tudo. Acho que ele nunca foi um cara pra main roster, né? Ele nunca conseguiu trabalhar ali no main roster, até pela falta dele conseguir desenvolver uma gimmick e ter trabalho no microfone ali de alto nível. Mas foi fantástico a maneira como eles lutaram. Acho que o Ricochet performando em ringue não tem nem o que discutir. Acho que eles casaram muito bem. Todo aquele estilo heel, fugindo sempre, que o Adam Cole sempre teve, que também luta muito bem, né? Infelizmente aí talvez agora ele tenha que parar com a carreira aí na AEW, mas mesmo assim uma luta fantástica em spots. Aquele lá do chute do super kick, quando ele pega ele, né? Num salto fantástico, um dos melhores momentos ali da época do Triple H. Inclusive, se você não viu isso, vá atrás, tá? O super kick do Adam Cole em um salto do Triple H, do Ricochet, fantástico. Triple H sabia bucar lutas nessa época e uma das minhas lutas favoritas do Black and Gold. Em segundo lugar, né? Obviamente não tá em ordem também, não é segundo lugar, mas a segunda luta que eu quis colocar aqui foi. Tentei fugir do óbvio, mas essa não dá pra mim porque acho que ela tem um marco muito grande pra WWE, tá? Triple H ali estava começando, né, a chegar, a questão do Vince, mas acho que é a reta final da era Vince, já não é a era Triple H. Cody Rhodes contra Seth Rollins fazem a luta principal do Hell in a Cell. Acho que foi o último Hell in a Cell, né, que teve, assim, como, não a luta Hell in a Cell, né, o Premium Live Event Hell in a Cell. Uma luta fantástica, cara. Acho que desde da história, e eu acho que o que mais me surpreendeu nela foram duas coisas. Primeiro, Cody Rhodes tá com o peitoral estourado, isso não existe, isso é fantástico, mas o recado que tudo isso passou, né? Porque pensa comigo, o Triple H, na época, ele estava praticamente já tomando algumas decisões, né? Era ele em conjunto com o Vince ali, se eu não tô enganado, ele já tinha um papel mais importante, porque já tinha saído um dos escândalos do Vince. Se eu não estou enganado, tá? Posso estar enganado. E a gente estava naquela época morna do Vince, então meio que foi uma injeção de ânimo, né? Porque você lembra que não estava tendo luta muito boa, a gente estava travado ali da Bloodline, o Roman Reigns já não estava com. Tava vivendo mais de flashes da época dos. Na época que ele tava com o The Spirit Champion. O Cody Rhodes retorna ali na WrestleMania 38. Uma excelente luta, tá? Com o Seth Rollins, foi a melhor luta daquele evento, mas depois eles se enfrentam no Backlash, a gente meio que tá bom, cara. Cody e as duas são lutadores incríveis. O Seth Rollins aparece com uma attire muito maneira, né? Fazendo referência ao Dusty Rhodes. Mas a luta, cara, ela é fantástica. E aonde que tá o marco pra mim? O Cody tem outros olhos a partir dali. Porque a gente ainda viu o Cody, tá bom, é um cara que tá vindo da EW, mas o passado dele, como Stardust e outros personagens, outras gimmicks que ele teve lá ali no começo dos anos 2010, são fracas. Era um cara de muito potencial, filho do grande Dusty Rhodes, mas que faltava. E eu acho que essa luta mostra como ele evoluiu dentro do ringue, como ele é capaz de fazer lutas e contar histórias dentro do ringue de maneira absurda. Então,
o peitoral estourado deu um tom pra aquela luta de storytelling, um tom de babyface mesmo que a gente não via fazia muito tempo ali dentro da WWE. A gente estava vendo sempre aquele lado hero do Roman e tudo mais, mas o tom que dá, mesmo a gente perdendo uns 9 meses de Cody Rhodes ali, essa questão realmente de babyface, acho que foi excelente para a carreira do Cody e remapeou toda a carreira dele. Acho que foi uma luta fantástica em si, performances muito absurdas. Então, realmente, dá pra dizer que essa aqui não tem como fugir do óbvio. Aí, inclusive, quando a gente olha pra esse peitoral, até hoje eu me questiono, né? Obviamente, acho que ele deve ter passado uma maquiagem ali pra dar uma exagerada, mas tem uns momentos que o Seth Rollins coloca um hit stick ali, deve ter doído pra caramba. A outra luta que eu quero colocar aqui, a minha favorita da era Bloodline, na verdade, minha segunda favorita, a favorita vocês vão ver mais tarde. Cara, Roman Reigns e Sami Zayn. Dito tudo aquilo que eu falei do coach, WrestleMania 39 era pra ser Roman Reigns e Sami Zayn. Essa era pra ter sido a luta, isso foi construído, foi isso que foi trabalhado durante meses. A questão do Sami Zayn entrando, todo mundo sabia que ele ia atrair, né, em algum momento, ou ele ia ser chutado fora, ele sendo maltratado dentro, depois ele sendo um urso. É engraçado como eles trabalham tudo isso, com alívio cômico, mas também com um negócio do Sami Zayn querendo se provar, né. Então realmente foi uma maneira bem fantástica como eles trabalharam toda essa storyline, e eu acho que o Elimination Chamber não era pra ser o palco, era pra ser o WrestleMania. Dito isso, lutão. A gente sabia desde o começo, tá bom, Roman Reigns não vai perder um reinado histórico dele pro Sami Zayn agora, mas a maneira como essa luta foi trabalhada, o storytelling do Roman Reigns conversando com o Sami Zayn, de toda a crowd do lado do Sami Zayn, e mesmo que a gente soubesse que não ia, e aqueles kickouts malucos do Roman, cara, que ele é especialista em fazer, que ele tira o ombro quase no 3, 2,99, e foi fantástico de todas as maneiras, em todos os momentos eu realmente acreditei que, tá bom, não tem como, mas agora vai, e não foi, mas eles trabalharam isso de maneira muito, 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 muito boa, e a luta foi fantástica, e colocou o Road to WrestleMania ali, incrível do Roman Reigns e principalmente do Sami Zayn, ali com a setinha pra cima e a gente viu depois o que levou. O plano B foi ruim? Não, pelo contrário, foi fantástico. Mas esse deveria ter sido o main event da WrestleMania, na minha opinião, mas mesmo assim, uma das minhas lutas favoritas. Depois, eu coloco aqui uma luta mais recente, que eu acho que conforme o tempo for passando, ela vai ser ainda maior, tá? Pra mim, a melhor luta feminina que eu já vi, tá? Que é essa Triple Threat Match entre Bianca Belair, Io Sky e Rhea Ripley. Muita gente, inclusive, vai achar que eu tô maluco aqui, né? Que eu tô exagerando, mas eu acho que conforme ela passa mais, eu lembro dessa luta e mais eu sinto que foi uma luta absurda. Por quê? Primeiro, esse main event essa WrestleMania, não só o main event, né, foram muito mal marcados, cara. Foi um main event ruim com John Cena e Cody Rhodes. A noite 1 foi boa, obviamente, o Triple Threat lá entre eles e toda a reviravolta, mas eu acho que foi uma WrestleMania fraca. E essa luta, ela se destoa muito das outras pra mim, tirando o main event do dia 1. Obviamente teve os momentos, Dominique, campeão e tudo mais, mas, pô, a gente tem que lembrar que essa luta ficou atrás no card de Logan Paul e AJ Styles, sabe? Que era uma luta que eu até tava animado pra ver, mas a gente tá falando das 3 melhores lutadoras da atual geração. E eu acho que isso também representa muito a atual geração. Elas muito bem encaixadas, eu ainda fui meio crítico, né? Porque a Rhea Ripley perde esse título de última hora pra Io Sky no Monday Night Raw, a Bianca Belair era campeã do Royal Rumble, eles resolvem fazer no Triple Threat, eu acho que eles tinham colocado a Rhea Ripley meio perdida ali, não perdida, né? Ela fazia sentido, mas eu acho que já não era mais a hora dela e a gente vê uma luta fantástica, cara. Realmente um dos momentos favoritos que eu já vi ali muito bem entrosadas e a maneira como elas acabam a luta, né, com ela ficando ali no corner pronto pra dar o finish e também aquela cabelada, não sei nem como que a gente pode fazer, a trançada que a Rhea Ripley toma da Bianca Belair, uma luta fantástica, até no Unreal a gente vê sendo mais bem contada, né, toda essa questão, mas fantástica essa luta, cara, uma das minhas favoritas e acho que ela define bem o que é a nova geração da Women's Division, né, após Force Horsewomen's. Aqui, em mais uma posição, eu vou ter que colocar a luta entre War Games, Tommaso Ciampa, Kevin Owens, Keith Lee e Dominik Dijakovic contra Undisputed Era. Se eu não tô enganado, esse foi o segundo War Games que a gente teve ali no comando do William Regal, né? E do Triple H e tudo mais. Mais uma vez aquele NXT Black and Gold que não tem como, cara. Acho que pro pessoal que acompanha a WWE ali entre 2016, 17 principalmente, vai. 2017 até 2020, até a pandemia, o NXT era a cara da empresa, cara.
por mais que a gente tivesse outras histórias, acho que o NXT também a gente tem a ascensão da Becky Lynch e tudo mais, mas o NXT era a cara da WWE e esse War Games é uma das minhas lutas favoritas. Pela maneira como era construído, eu já falei aqui, né, sobre o Adam Cole, mas aquela Undisputed Era eram os heels perfeitos, era uma stable fantástica de heels, o Roderick Strong, como ele se torna, né, traindo lá no Dusty Rhodes Classic, o Bob Fischer e o Kyle O'Reilly tem uma estreia fantástica atacando o Drew McIntyre junto com o Adam Cole. Então, eles moldaram ali a Undisputed Era de uma maneira fantástica, como os rivais mesmo ali de todo mundo dentro do NXT. E aí quando todo mundo se junta pra enfrentar eles, né, o Dominic Dijakovic, que T-Bar, Dijak, chame como quiser. O Keith Lee, que vinha cada vez mais ganhando protagonismo, o Ciampa, que era um cara que vinha de rivalidades fantásticas com o Johnny Gargano, um lutador fantástico dentro do ringue, que inclusive deixou a WWE agora, infelizmente. E o Kevin Owens do nada, né? Sempre é bom lembrar que a gente teria o quarto membro apresentado de último instante. E aí toca a música, né, de poder entrar, ninguém entra, passa alguns minutos e Kevin Owens aparece no NXT após 4 anos sumido, realmente um momento meio choque, né? Ninguém esperava o Kevin Owens ali e foi uma luta fantástica, cara, uma luta com spots muito maneiros, o Kevin Owens dá um Frog Splash fantástico em cima do Kyle O'Reilly, também tem o Keith Lee quebrando a mesa com o Powerbomb e o spot final do Tommaso Ciampa em cima da Steel Cage com o Adam Cole, um dos meus momentos favoritos vendo WWE. E certamente um dos melhores finais e uma das melhores lutas que eu já vi. E eu deixei por último, também não dá pra fugir do clichê porque é a minha luta favorita. Jay e Jimmy Uso, Usos contra Kevin Owens e Sami Zayn. O final ali da Bloodline não, né? Mas o final da Bloodline como conhecendo-se, da The OG Bloodline, né? Depois dos dois reinados mais históricos, né? A gente tem a primeira vez uma luta de tag team sendo main event de uma WrestleMania ali no dia 1, futuramente, né? Do dia 2 seria Cody Rhodes contra o Roman Reigns e uma luta storytelling. Acho que a gente tem que do que é uma luta? Quais são os elementos que a gente vê dentro do Pro Wrestling para uma luta? Primeiro, a gente quer ver em ringue, performance, óbvio. Segundo, a gente pode colocar o storytelling ao longo da luta, que talvez seja até mais importante do que o ringue, obviamente, acho que um depende bem do outro, mas o storytelling consegue se sustentar com um ring ruim, um ring muito bom sem storytelling não é muito maneiro, não sustenta público. Aí a gente coloca Entrance, pô, muito legal, Entrance de WrestleMania. Contexto, meio evento de WrestleMania, que contexto maior a gente queria pra isso. E aí a gente tem uma das lutas mais fantásticas que eu já vi, a minha favorita de todos os tempos, porque a gente tá falando de 4 caras muito bem entrosados dentro do ringue, com o finisher sendo distribuído de um lado pro outro também e bem preservado. A gente tinha aquele finisher que quase ninguém tinha dado kick-out, né, que eles tinham pegado emprestado do dos Dudley Brothers e, cara, que fantástico, em momentos que a gente conseguia ver ali claramente os Usos ganhando, mas os dois rivais irmãos, Kevin Owens e Sami Zayn se unindo pra acabar com a Bloodline e toda a história, né? Eu gosto de como eles conseguem trabalhar, tá? O Kevin Owens é muito importante pra história e o Jimmy Uso nem se fala, também muito importante. Mas essa história era sobre o Jay e o Sami Zayn. Era sobre os dois, eram sobre os dois se enfrentando, era sobre toda a relação que eles tiveram dentro da Bloodline e, cara, ela acaba de uma maneira perfeita com o Sami Zayn olhando ali pro Kevin Owens, eles choram depois. Fantástico, todos os sentidos. Essa luta é muito bem construída, foi uma luta 5 estrelas. Não que o Meltzer seja também um gênio das notas, mas aqui ele acertou em cheio. E essa é uma das minhas lutas favoritas vendo WWE. Mas é isso, o canal tá de volta, 2026 estamos a todo vapor. Deixa o like, se inscreve, comenta aí, faz as suas lutas preferidas e falou, fui.